Bênçãos da parte do nosso Deus seja conosco hoje aqui. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por favor. Esse dia foi o Senhor que fez. Ele não aconteceu por acaso. Ele está escrito. Nós entendemos o poder do nosso Deus em escrever ou determinar todos os dias antes que eles aconteçam. O tempo não tem nenhuma influência sobre o Senhor. Nenhuma. Influencia a mim. Hoje eu estou mais velho do que há 30 anos. O tempo influenciou. Estou usando algo que eu não usava há 30 anos. O tempo influenciou. Estou mais lento. O tempo influenciou. Mas ao Senhor não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se apresenta como eu sou. Eu me apresento como eu fui. Diferente. Esse dia ele fez, antes que existisse. E por saber, determinou. Não por tirania, mas por saber. Por ser todo-poderoso. Nós nos alegramos em sua presença. E bendizemos o seu nome. E nos aquietamos diante dele. E por saber que ele sabe, para nós é suficiente. O seu poder nos acalma e direciona os passos. Quero convidá-los a adorar e a servir aquele que é, que era e que virá para nos buscar. Amém? Vamos orar? O Senhor é bendito eternamente. Não pode ser influenciado pelo mal, nem pelo tempo. Por isso nós louvamos o teu nome. Obrigado pela salvação que veio por Jesus a todos nós. Muito obrigado porque essa graça nos alcançou. E o nosso desejo é que por nós ela alcance a outros. Por isso nós te bendizemos por esse privilégio de ser instrumento em tuas mãos. Muito obrigado. Aceite o culto que ora nós te prestamos, porque é por meio de Jesus que assim o fazemos. Em nome dele e para a glória dele. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico ao nosso Deus. 443.
Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmos de número 24. Eu queria convidar a igreja para esta leitura. Eu lerei os versos ímpares e a congregação em uníssono os pares. São apenas 10 versículos. Salmo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Deus nos abençoe. Amém? Os irmãos podem sentar.
Nosso Brasil é uma nação que está envelhecendo mais rápido do que os nascimentos que acontecem. Por conta disso, eu queria convidá-los a observar isso e a sermos gratos a Deus pela dádiva que é ter os cabelos embranquecendo-se. Por conta disso, alguns irmãos repararam que o avançar da idade traz alguns sinais bem próprios dela. Óculos, bengala, andar mais devagar. E nós queremos ajudar os irmãos nisso. Por conta disso, nasceu uma ideia de esse percurso aqui da frente da igreja fosse ocupado apenas por aqueles irmãos que têm dificuldade de se locomover. Percebemos que alguns deles estavam indo lá para o estacionamento e vinham de lá para cá, às vezes com frio, com chuva, bem devagar, e levavam tanto tempo que alguns deles já ficavam para a escola dominical, para não ter que ir e voltar, dado ao percurso de tempo. Outros colocavam muito longe e levavam tempo. Então nasceu a ideia de que esse espaço aqui fosse ocupado por esses irmãos. Eu achei tão amoroso, tão carinhoso e até decente. Então nós não estamos querendo pedir aos irmãos que não coloquem os carros aqui, os mais novos. Ou desembarca aqui e você coloca o carro mais longe. Mas a boa parte dos irmãos idosos estavam colocando muito longe. Então queríamos contar com a compreensão dos irmãos, tá bom? Não é que não possa. Não, é que é amoroso deixar essa vaga para eles. Tá bom? Quero convidar o pastor Jonathan, por gentileza, e com ele a nossa gratidão. Venha cá, pastor. Quero convidar os irmãos a que abram as vossas Bíblias no Salmo de número 8. Pastor Jonathan é não só conhecido, mas é muito amado dessa igreja. Que bom. E nós o convidamos para um momento muito especial, que vai ficar na memória não somente dele e da igreja, mas de duas famílias. Eu queria convidar essas famílias a que venham à frente, antes da leitura do Salmo de número 8. O Levi, sua família, o Eduardo e sua família. E queríamos convidar os avós também. O que seria dos netos sem os avós, né? Ou dos filhos sem a presença constante dos avós. Eu queria que os avós estivessem aqui também. Gente, na vida do Levi e do Eduardo, esta semana nunca será esquecida, por várias razões. Na vida do Levi, é que é exatamente hoje, os avós deles completam aniversário de casamento. 40 anos hoje. Levi não vai esquecer. Quando é que eu fui apresentado? Aí os pais vão dizer, no dia que o vovô fez aniversário de casamento com vovó. Não tem como esquecer. Na vida do Eduardo, da mesma forma. Dia 17, os avós deles fazem aniversário de casamento. Que dia que foi que o Eduardo foi apresentado a Jesus? No dia que, na semana que os avós fizeram aniversário. Não tem como esquecer. Não tem como. Que dia que a Estela casou? Na semana da apresentação do Levi. Não tem como esquecer. Olha que data abençoada. Esse dia foi Deus que fez. Foi o Senhor que fez. Eu queria ler esse texto aqui. Já lemos o Salmo 24, que fala que toda a terra e os moradores pertencem ao Senhor. Aqui diz,
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Apenas até aqui. O Senhor bondoso não só fez esse dia, mas escolheu esse dia para a apresentação do Eduardo e do Levi. E nós dois estamos aqui para fazer isso. Que gratidão e alegria no nosso coração. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé e cantarmos apenas a primeira estrofe e o coro dos 610, tá bom? Depois nós vamos pegar as crianças e vamos orar. O pastor fará com um e eu farei com o outro. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Fico muito feliz, pastor, que o carinho, sem dúvida, é recíproco da minha parte para essa igreja, como eu tenho recebido dos irmãos. O senhor estragou parte da minha fala, mas eu vou continuar aqui. É porque, em 2003, a primeira vez que eu vi esta igreja, e que foi a primeira vez que eu vi o Ralph e o Júnior, vi que o Júnior está por aí, foi numa ocasião em que o Vantuil e a Cleide estavam comemorando num culto em ação de graças pelo aniversário do casamento deles. Oi? Bodas de prata. E o senhor não estava aqui, mas nós pudemos desfrutar de um boi no rolete, numa chácara aqui. Foi sensacional. E ali eu conheci o Ralph e nós, então, a partir daquele momento, sempre tratamos um ao outro como irmãos. E não só no sentido de um relacionamento eclesiástico, mas também num sentido familiar. Porque Vantuil e Cleide, eles sempre nos consideraram como filhos e nos trataram como tal. E quando o Ralph me ligou e fez o convite, eu não tinha como negar e nem deixar de expressar a imensa alegria por poder fazer parte desta forma também, mais uma vez, da família. E, obviamente, não vou segurar no colo, mas a Érica e o Luca, que estão aqui também, fazem parte de toda essa história. E o pastor chamou os avós, o Eto não queria levantar. Ele ainda não se vê como um avô, mas ele já é velho, né? Já é avô, Eto, já é avô. Eu queria apenas, Ralph e Marcela, e provavelmente me dirigir também a você, Luca e Érica, lembrar que este momento, ainda que a gente tenha uma tendência natural a olhar para as crianças, entender que este ato ele é dirigido aos pais. Tá? Eles estão aqui conosco, mas na verdade eles não sabem nem o que está acontecendo aqui. Mas a prescrição da lei, em Deuteronômio 6, e depois repete no capítulo 11, é que vocês têm diante de Deus a responsabilidade de criá-los nos caminhos do Senhor, inculcando a palavra de Deus na mente e no coração deles. Então, este momento, na verdade, é a profissão pública que vocês fazem perante a igreja, que assume diante do Senhor o compromisso de criá-los nesse caminho. Então, assumam isso com muita seriedade, porque de fato é isso que nós esperamos desse momento, tá bom? Então, tenho nos meus braços o pequeno Levi, o Noah está ali já bem crescido, e é uma alegria muito grande para mim poder orar diante dos avós, diante da família, e como pastor apresentar ele ao Senhor.
Tá bom? Vamos orar. Bondoso Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade e o compromisso que nós firmamos de maneira testemunhal diante do Senhor e da igreja. Orar em favor do Ralph e da Marcela, para que assim como ele já tem feito com o Noah, eles também, diante do Senhor, inculquem e ensinem o Levi na instrução bíblica, nos caminhos que o Senhor propõe para a nossa vida, de maneira que a gente possa reconhecer dentro do lar e da família que de fato eles entendem que a palavra é o grande norteador das nossas vidas e que diante desse compromisso fará com que os seus 2 filhos, logo com a aquisição de uma capacidade intelectual e também a maneira como vão se comportar na sua vida, reflitam de fato aquilo que a Bíblia prescreve. Então, no meu colo está o Levi, e eu publicamente o apresento ao Senhor, representando a família, e também assumindo perante o Senhor o compromisso de orar diariamente por eles, para que eles tenham sabedoria e entendimento para esse desafio que está diante deles. Eu oro, Pai, agradecido muito a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Devolvo a você, então, Marcela, o Levi, como pastor, entendendo que vocês criarão esses meninos de acordo com o que Deus prescreve. Tá bom? Com esse mesmo sentimento, nós queremos apresentar ao Senhor, em culto público, a vida do Eduardo. Algumas crianças nascem com uma fibra maior do que outras. Parece que o Senhor já os prepara para as lutas diárias. E o Eduardo foi assim. Já enfrentou uma cirurgia tão delicada e venceu. Com as orações da igreja, apoio dos pais, dos avós, ele venceu. E está aqui. Na verdade, o Senhor o conhece. Mas esse momento é a nossa rendição a Ele. É o compromisso que nós temos de ensinar para o Eduardo e para a Helena aquilo que aprendemos do Senhor na sua palavra. Amém? É o Eduardo. Ele é o irmão caçula da Helena. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Senhor querido, pastor Jonathan e eu, junto com os pais e avós, no meio da tua igreja, na comunhão dos remidos, confiamos aos teus cuidados a vida do Eduardo. Certamente o Senhor o conhece e deu a ele vitória sobre os primeiros dias e certamente continuará a lhe dar vitória sobre todos os seus dias. Obrigado porque temos o Senhor a quem recorrer. Conceda, ó Deus, ao Luca e à Érica toda a capacidade, a graça e a sabedoria para criar os seus filhos no caminho do Senhor, motivando-os ao amor a Ti, ensinando-os sobre o Senhor e sobre o Teu povo. O abençoe e por eles abençoe essas crianças. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Loca. Deus abençoe, Érica. Deus abençoe, Helena. Deus abençoe. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Vou explicar a sua saída. Tá bom. Pastor Jonathan pede perdão por precisar se ausentar por conta de compromissos que ele tem a seguir. Por gentileza, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9.
No versículo 6 há uma lei natural. Lei natural da semeadura. Ele diz assim: isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É uma lei natural. Natural. E o Senhor propõe transformar isso em bênçãos espirituais. Não só na área física, mas também na área espiritual. E ele continua dizendo: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Apenas até aqui. Queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Junto com isso, nós somos desafiados a um compromisso de fé. Você já orou por esse compromisso de fé? No próximo ano, ano de 2018, o Ministério de Missões, Evangelismo e Expansão da Igreja está orando já há algum tempo para que esse Deus que responde orações tenha colocado no seu coração uma ideia de valor acerca da sua contribuição mensal, não apenas com missões, mas com a obra de Deus. A sua forma de participar, de envolver-se, também envolve a área financeira. Não só a área emocional, espiritual, mas também a área financeira. Crendo que você orou e que Deus propôs no seu coração certo valor, nós fomos desafiados pela fé a um envolvimento com missões. Quero convidá-los, portanto, a colocarem-se em pé. E você vai trazer e colocar aqui no gasofilácio o seu dízimo referente a este mês, bem como o seu compromisso de fé com missões. É um desafio de fé, é um comprometimento de fé que nós vamos assumir com Deus diante da igreja em amor ao Senhor e à sua obra. Enquanto o ministério estará cantando louvores ao nosso Deus, nós vamos participar, tá bom? Obrigado. Coração
Senhor, é com gratidão que estamos na tua casa. O Senhor colocou esse desejo em nós de vir aqui para te adorar, para render graças ao Senhor. E agora, Pai, te peço que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que foram trazidas aqui. Que a mesa, que a direção desta igreja saiba usar estes recursos, Senhor, para expandir a tua obra, para levar o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome nesta terra. Ó Pai, abençoa a vida de cada irmão que aqui depositou a oferta, o dízimo, e que o Senhor, na sua palavra, como o Senhor mesmo diz, provai e vede o quanto eu farei por vós. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos começar com uma música nova. Tu é a glória, uma música bem fácil, mas é uma música que exalta o nome do Senhor e que nós vamos dar toda a glória a Ele. Cantar Agnus Dei, continuando a nossa adoração, porque Ele merece todo o nosso louvor. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Glorioso Senhor, nosso Deus.
misericórdias se renovam sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, nesta manhã com todo o nosso coração, pois tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Podem sentar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Está conosco desde ontem o Israel. Ele vai ministrar a palavra de Deus no nosso coração nesta manhã. Ontem ele falou conosco aqui com os jovens. Foi uma bênção poder ouvir a palavra de Deus nos seus lábios. Israel, ele é diretor executivo do Movimento Perspectivas Brasil. Ele também participa do Movimento Integralize e dos Povos e Línguas. Ele vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, se apresentando melhor. E nós vamos orar por ele para que Deus realmente o use nessa manhã para falar aos nossos corações. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, reconhecendo a sua soberania na nossa vida, sabendo que o Senhor é o Deus de toda a criação, Deus de tudo que existe. Louvamos ao Senhor porque nesta manhã o Senhor nos deu o fôlego de vida e nós podemos estar aqui na casa do Senhor, rendendo louvores ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e também agora ouvindo a Tua palavra. Use o Teu servo Israel para ministrar aos nossos corações, que a Tua palavra seja viva e eficaz nos seus lábios, que ele possa realmente ser um instrumento nas Tuas mãos para edificar a nossa vida, edificar a Tua igreja e nos desafiar a servir melhor o Senhor dia a dia. Usa o Teu servo agora, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz. É uma alegria estar com os irmãos. Sou grato pelo convite. Me pesa a alegria e responsabilidade de, me atendo às Santas Escrituras, trazer para os irmãos uma palavra essa manhã. O farei com grande temor e tremor, e bem alegre com isso também. Eu faço parte de 3 movimentos de mobilização hoje no Brasil. Um deles chama Perspectivas, o outro Povos e Línguas, e o outro movimento chama-se Integralize. São movimentos que não são agências enviadoras de missionários, são movimentos que buscam mobilizar a igreja para que a igreja se envolva com missões e aí sim envie missionários e apoie missionários. Eu quero rapidamente explicar um pouquinho o que é Perspectivas. É um movimento que surgiu um pouco mais de 40 anos, em 74, com um dos plenaristas de Lausanne, Ralph Winter, um importante missiólogo do século XX, que no mesmo ano começara nos Estados Unidos um movimento que se espalharia por todo o mundo e que possivelmente nas últimas décadas tenha sido um movimento de maior volume na mobilização e no despertamento de igrejas locais, de pastores e líderes e seminários em todo o mundo. E chegamos ao Brasil há 8 anos, a partir de uma força-tarefa de diferentes denominações, agências, institutos teológicos brasileiros, para que trouxesse para o Brasil esse movimento. E hoje já é um movimento de maior volume também na mobilização missionária das igrejas locais do Brasil. Basicamente, o que fazemos é, em diferentes cidades do Brasil, organizados por voluntários de diferentes denominações, convidar pastores e líderes seminários, vocacionados também, cristãos leigos, para que se reúnam e durante 12 encontros nós pensamos a missão de Deus a partir de diferentes autores, diferentes artigos, à luz das Santas Escrituras, em cada encontro com diferentes referências do meio missiológico e teológico que são convidados para falar, a múltiplas vozes, então é bem dinâmico isso tudo. Trilhamos um caminho de começar olhando a missão numa perspectiva bíblica, percebendo o próprio Deus em missão, depois histórica, percebendo o desdobrar histórico dessa missão, depois cultural, percebendo a abrangência dessa missão e, por fim, estratégico, nos perguntando como igreja, podemos melhor participar disso. E eu convido você a estar atento, a orar por nós. Eu não tenho tempo e não tiraria o precioso tempo da palavra para te dar tantas informações, mas você pode conversar comigo depois, ou mesmo entrar no site, ou ficar atento. Já tivemos uma primeira turma, o Felipe está aqui, o Felipe Cunha, que coordenou, e há um desejo grande desse ano, de 2018, haver uma outra turma aqui em São José dos Campos. Então esteja atento e quem sabe Deus te direciona para isso também.
Eu estou muito feliz de tantos salmos lidos e essa manhã eu gostaria de te convidar para abrir um salmo. Por ocasião do culto da noite, também te convidarei para, se você estiver aqui, para um outro salmo. Eu gostaria, por hora, que abríssemos antes do salmo, primeiro em Mateus 28, 18. Uma conferência missionária me permita previsibilidade, né? Abrir em Mateus 28. Mas eu quero buscar fazer um paralelo desse texto com o Salmo 2. Primeiro Mateus 28, depois faremos a leitura do Salmo 2. Como eu disse ontem para os jovens, me acalma saber que é tão previsível uma conferência missionária abrir em Mateus 28, porque o escopo missiológico bíblico não se restringe a 3 ou 4 textos que chamamos de textos da grande comissão. Disse para os jovens que Christopher Wright propõe em seu livro A Missão de Deus, que se rasgássemos esses textos que chamamos da grande comissão, a Bíblia se preservaria intactamente missionária, porque tem por escopo, por tessitura, toda a Santa Escritura, uma trama missionária e não 4 ou 5 textos seletos. Isso me acalma, abrir um texto tão previsível. Na verdade, eu diria que a Bíblia ainda fechada, a palavra de Deus, suficiente para nós, inerrante e infalível, ainda fechada, é uma confissão missionária, porque ao dizermos e termos nela a palavra de Deus, estamos considerando ou partindo da premissa de que ele quis se revelar aos homens na história. Portanto, ela é uma confissão missionária necessária a priori. Isso me acalma. Mas façamos a leitura do verso 18 em diante. E chegando-se Jesus, eu estou com uma tradução aqui não tão boa, acabei vendo que baixei o que não foi melhor, mas eu vi que você está com uma boa tradução, pelo que você já leu aqui a igreja junto. Então, vou ler em voz alta, mas você fica à vontade. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos agora para o Salmo 2. Buscando encontrar algum paralelo correspondente nesses dois textos. Do verso 1 em diante, Salmo 2. Por que se amontinam as nações? Por que se amontinam as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntam, se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ok. O Salmo se inicia de uma maneira provocativa, por que não dizer retórica. A pergunta é muito interessante. E ela é: por que que as nações se amontinam e por que que os povos imaginam coisas vãs? Tão provocativo quanto simples de responder. Simples de responder porque a razão disso claramente se encontra na Bíblia. As nações se amontinam e pensam coisas vãs porque o homem pecara, rompera com o Senhor. Porque o que nós chamamos de mundo é uma construção afetada drasticamente por Gênesis 3. Se você abre a sua Bíblia em Gênesis 1 e 2, de George Petras, em seu livro Introdução à Missiologia, a gente não precisa de missões lá. Não precisa de missões porque o homem não pecara contra Deus. A situação edênica é uma situação que faz missão ser desnecessária. Missões entendido como reconciliação.
há um mandato cultural. O homem vive no jardim plenamente a sua humanidade, ao fazê-la, tudo que faz para a glória de Deus. Podemos entender isso como missão. Mas como reconciliação, não. O homem não pecara contra Deus. Missão, em certo sentido, é alguma coisa posteriori. Gênesis 3 mostra a humanidade sendo drasticamente afetada pela depravação. Esta depravação, decorrente do pecado, afetará o ser humano em todas as suas esferas relacionais. Toda a criação será afetada pelo pecado. O que faz responder essa pergunta do Salmo ser simples? E o que faz, talvez essa pergunta, ser um tanto quanto retórica? Porque as nações se amontinam, porque os povos imaginam coisas vãs. Mas perceba, o Salmo trata o pecado. Basicamente, a premissa do Salmo é: há uma rebelião em andamento, e essa rebelião é a rebelião das nações. Desde Gênesis 3, a humanidade faz esse êxodo do Éden para construir o que chamamos de mundo. Civilizações, culturas, filosofias, ideologias, metodologias, religiões, dogmas, etc. Sobre a insígnia do pecado, da resistência, da alienação, da depravação. O texto trata o pecado com a sua devida gravidade. Um teólogo do século XX chamado Bonhoeffer diz: temos a tendência de minimizar o que é pecado. Temos a tendência, banalizamos a graça, barateamos ela. Mas se tratarmos pecado como a Bíblia trata, perceberemos que para a Bíblia pecado é algo muito grave, algo muito sério. E o texto descreve esse estado de natureza pecaminoso das nações. Há uma espécie de rebelião das nações desde Gênesis 3. A humanidade e as nações, vista aqui à luz do texto, está em resistência, em rebelião a Deus. O texto diz: porque elas se amontinam e imaginam coisas vãs. Pois é, então a resposta é simples, porque a Bíblia mostra, porque a humanidade rompera com o Senhor. Portanto, as nações estão nesse empreendimento de resistência, alienação e rompimento com o Senhor. É muito impressionante perceber que os versos que se seguem só mostram o autor agravando esse estado de natureza pecaminoso das nações, essa rebelião das nações. Passamos a leitura dispositiva, verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Perceba o nível de ousadia que o Salmo propõe que estão essas nações. Não só mancomunam, não só se juntam e imaginam coisas vãs, mas também os reis se levantam. Os príncipes juntos se mancomunam, ou seja, conspiram contra Yahvé, contra o Senhor e contra o seu ungido. Perceba que para o autor, pecado não é minimizado, é tratado com a sua devida gravidade, posto que ele coloca desta forma. Essas coisas vãs são muito claras para o autor. Os povos conspiram contra Yahvé e contra o seu ungido, dizendo, agora sim, verso 3, rompamos os seus laços, ou as suas ataduras, ou as suas algemas, e sacudamos de nós as suas cordas. Perceba o nível de ousadia desse estado depravado e pecaminoso, retratado pelo autor. As nações se amontinam, conspiram contra Yahvé, contra o seu ungido, dizendo, rompamos de nós as suas ataduras, sacudamos de nós as suas algemas, as suas cordas, os seus grilhões. Em outras palavras, me permito uma maneira bem formal de dizer, lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, nós diríamos, permita a maneira bem formal de dizer, quem manda é nós. É isso que o texto está dizendo. Quem manda é nós. O pecado é a reivindicação da prerrogativa de dizer para si mesmo o que é bom e o que é certo, tendo não mais Deus como referência desse certo e bom. E é isso que o texto está dizendo. Rompamos de nós as suas ataduras. As ataduras de quem? As ataduras de quem? Do Senhor. Sacudamos de nós as suas algemas. Agora, reivindicamos essa prerrogativa de dizer para nós como é que as coisas vão se dar. O que é bom, o que é certo. Nós somos os nossos próprios referenciais. Esse é o estado de pecaminosidade, de depravação que constitui o mundo. Portanto, há, nesses 3 primeiros versos, essa rebelião em andamento das nações, desde Gênesis 3. Muito interessante é perceber a resposta de Deus a isso tudo. Não precisa ler, eu recito para o irmão. A resposta de Deus para isso tudo é simples, Deus ri. Então, no verso 4, o Senhor se rirá. Resposta de Yahvé a todo esse empreendimento humano que pretende, tomamos o poder,
na minha paráfrase, quem manda é nós. Resposta de Deus a isso tudo: rirá. O Senhor rirá. O Senhor rirá. Não estamos diante de um Deus acuado, inseguro, preocupado, um Deus, né, com medo de ser impeachmentado, um Deus... Não, o Senhor se rirá. Então, resposta de Jair a isso tudo: rirá. Zombará deles. Não se mostra preocupado, não se mostra ansioso, não se mostra amedrontado. E Yahvé rirá. Razão pela qual Yahvé rirá. Estou chegando agora no verso 6, mas eu recito para o irmão. Razão pela qual Yahvé rirá. Perceba, verso 1. Quem estão amontinando? Verso 1. As nações e os povos. Verso 2. Quem estão se levantando contra Yahvé? Os reis. Verso 6. Razão pela qual Yahvé ri. Já há um rei cujo trono está consagrado no Monte Santo Sião. Já há um rei. Isso é uma boa notícia. Cujo trono está consagrado da Santa Montanha. A despeito desse estado de natureza pecaminoso dos homens. Já há um rei cujo trono está consagrado no Monte Santo Sião. Já há um rei ungido pelo Pai, pelo Senhor, cujo trono está consagrado na Santa Montanha. Você sabe, eu acho que a demanda do nosso tempo como igreja brasileira não é pendurarmos, me permita dizer francamente, uma melancia na cabeça para aparecermos diante da sociedade e acharmos que isso é relevância. Tampouco nos orgulharmos tanto de nossas placas, de nossos métodos, de nossas liturgias. Penso que a demanda de nosso tempo como igreja brasileira é acordarmos todos os dias e antes de sairmos pelas portas de nossas casas, pedirmos ao Espírito Santo para não nos deixar sair sem a convicta certeza de que já há um rei cujo trono está consagrado na Santa Montanha. Penso que cristãos que começam os seus dias certos de que já há um reino e já há um que reina nesse reino, ele é ungido do Pai, ele reina no Santo Monte Sião, esses são potencialmente relevantes. Irmãos, muito interessante. Então, a despeito desse motim dos reis, já há um rei cujo trono está consagrado lá. Muito interessante também o autor situar esse reino no Monte Santo Sião, uma vez que a representatividade de monte, sobretudo no Antigo Testamento, traz a ideia de lugar das experiências com Deus. Lugar onde Israel vai ter acesso à lei, o lugar onde Moisés falara face a face com Deus, o Deus falara face a face com Moisés. Israel tem essa perspectiva. Sião, inclusive, vai significar muita coisa. Lemos aqui, eu acho que foi o verso 8, pastor, o Salmo 8, né, que fala sobre o Monte Santo Sião também, lemos hoje pela manhã. Perceba, é justamente aonde Israel não conseguiu. É justamente aonde, lá no lugar da experiência com Deus, Israel não conseguiu manter retos os seus caminhos. É justamente onde Israel recebera a sua lei e também não dera conta. É justamente lá, no lugar da insuficiência, no lugar da incapacidade, tanto da lei quanto da retidão de Israel. É justamente lá que está situado o reino dele. Ele reina onde a lei não consegue e onde Israel não consegue. Ele reina no Monte Santo Sião, verso 6. Então, há uma rebelião das nações, mas há uma informação paralela que faz Yahvé estar muito tranquilo, rir inclusive, zombar deles, e essa informação é: já há um rei cujo trono está consagrado na Santa Montanha. Se seguirá a partir de agora outras informações sobre este que reina no Santo Monte Sião, são agravantes, e tornarão essas informações, cada vez mais patético que essa rebelião das nações. Me permita, verso 7, há uma informação sobre quem é este que reina. Eu restaurei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este que reina no Monte Santo Sião não conseguira este cargo por indicações, não conseguira esse cargo por apoios políticos, não conseguira esse cargo tampouco por concursos públicos, guardado respeito a eles, mas esse que lá reina é o Filho de Deus. A ele, tão somente a ele, Deus disse: és meu filho, eu hoje gerei.
não criatura, criador também como o Pai. O eterno gerado pelo Pai, o eternamente gerado pelo Pai, que nunca teve início, mas eternamente gerado pelo Pai. Ele só, e tão somente a Ele, Deus disse, és meu filho, eu gerei. Permita-te te levar para o que o autor de Hebreus está dizendo no capítulo 1, ao falar da supremacia deste que reina no Monte Santo Sião, ele diz, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois ele faz a seguinte provocação, a qual dos anjos? Imagine você, qual estádio de futebol que tem grande aqui perto? Vou falar o de São Paulo, Morumbi, tá bom? Que é bem famoso, tá? Eu acho que eu não estou sendo muito diplomático aqui, né? Não percebi uma certa adesão, pastor, dessa pessoa. Ok, Itaquerão, ok? Itaquerão mais diplomático. Irmãos, imagine você entrando pelo Itaquerão ou por Morumbi, Maracanã, irmãos, ok, mais fácil. Maracanã mais simples, o pastor falou Maracanã, ok? E você caminha pelo gramado do Maracanã, olha a arquibancada, é bem hipotético, tá? Isso aqui não estou acreditando, não estou baseando biblicamente não, isso aqui é hipotético. E aí você está caminhando, de repente você olha para as arquibancadas e você vê que a arquibancada está repleta de anjos. Anjos poderosos, seres ministradores de Deus, com poderes delegados, que poderiam, se o Senhor assim quisesse, dizimar nações, trazer juízo à terra, seres que venceram batalhas espirituais que não sabemos nem mencionar. Você está bem arrepiado, bem impressionado, ver aqueles anjos, arcanjos, querubins, serafins, lotados, não há pessoas na arquibancada, todas as vagas estão preenchidas por anjos poderosíssimos. E aí você está lá no gramado, olhando aquilo tudo, bem impressionado, e você vê o autor de Hebreus entrar no gramado, ele abre no capítulo 1 do seu livro e diz o seguinte, olha a provocação, olha para a plateia e diz, a qual dos anjos? Imagine esse constrangedor silêncio. Imagine esses anjos poderosos se entreolhando e mutuamente considerando-se incapazes de dizer qualquer coisa. A qual dos anjos? Permita-me enfatizar o quanto é bem ousada esta afirmação do autor. A qual dos anjos? Talvez seja o mesmo silêncio do céu, constrangedor. É o silêncio da humildade. Ali não há ninguém maior que o outro, porque todos estão diante de uma verdade, a nenhum de nós. Talvez seja o mesmo silêncio de Apocalipse 5, quando João pergunta, ou melhor, quando alguém pergunta no céu, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Eu gosto de dizer que esse silêncio do céu é o silêncio da humildade. Ali não adianta os seus títulos, ali não adianta o quanto você tem de aplicações financeiras, ali não adianta o quanto você no ministério tem uma história e muita experiência. Ali não adianta. A pergunta é simples, mas eu sou pastor de 10 mil igrejas, eu fiz todas as extensões no stricto sensu, já não tem nem mais extensão para eu fazer. Joia, isso é muito bom, mas a pergunta é muito simples, é digno de abrir o livro e desatar os selos? Perceba o constrangedor silêncio no céu. Nele os nossos títulos já não fazem efeito. A pergunta é simples. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. A resposta é mais simples ainda. O silêncio responde. Diante de um constrangedor silêncio e de um desespero de João, há uma notícia do ancião. Calma, João, há um entre nós que venceu, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Posto que João vê um cordeiro como havendo sido morto, que vai ao trono, evidenciando compartilhar da mesma natureza e autoridade daquele que está no trono, pega um livro com uma autoridade que estarrece todos que lá estão, desata os seus selos, e a eles os 24 anciãos se prostram, os seres viventes se prostram, os anjos se prostram, todos cantam, só a ti a honra, a glória, a força, o poder e a sabedoria, porque foste morto e compraste para Deus Pai, gente de que procede de toda tribo, raça, povo e nação, e os fizeste reino e sacerdotes. Perceba? Da mesma forma, Hebreus pergunta, qual dos anjos? E a resposta, o autor de Hebreus também dá, em paralelo com o Salmo 2. A qual dos anjos ele disse, és meu filho, hoje te gerei? Está justamente numa aproximação com o Salmo 2. Então esse verso 7 mostra essa peculiaridade deste que reina. Ele é o Filho de Deus. Verso 8.
Irmãos, eu acho que agora começa a se desenvolver uma gastrite nervosa, se é que isso existe, eu não sou da área de medicina, mas nesses irmãos, nesses reis que estavam se levantando. Porque é muito impressionante perceber o contraste da ousadia dos 3 primeiros versos com os agravantes que se dão do verso 6 em diante. No verso 7, esse que reina é o Filho de Deus. Agora o verso 8 tem um detalhe. O verso 1 diz que as nações imaginam coisas vãs. Verso 2, que os reis se levantam e conspiram contra Yahvé. Verso 3 diz que eles pretendem romper os seus laços e as suas ataduras. Agora olha o contraste. Verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Percebe o contraste? Em outras palavras, as nações se levantam, mas ele tem todas elas por herança e os confins da terra por possessão. Este que reina no reino não só é o Filho de Deus, como tem todas as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Se eu for fazer uma outra paráfrase, lá do Rio de Janeiro, quem manda não é mais nós, quem manda é ele agora. Ele manda em tudo. Ok, diante de uma gastrite nervosa, verso 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O agravante é simples. Não só as tem por herança, mas como julgará todas elas. Traz sobre si a prerrogativa do juízo, exclusiva a ele. Só ele governa a criação. Só ele pode dizer, e não há palmo na criação que não esteja sobre o seu juízo, sobre a sua sentença. Ele dará a última palavra na história, universalmente, mas individualmente e singularmente a cada um dos cristãos, a cada uma das pessoas, perdão, a cada palmo da criação. O agravante é, ele governa sobre tudo. Verso 9. Agora, o Salmo adota um tom de ironia, na minha perspectiva. Talvez seja forçoso atribuir intencionalidade, mas na minha perspectiva, há uma necessária ironia aqui. Percebam que o verso 10, eu acho que a essa altura a gastrite se transformou numa úlcera. Perceba que no verso 10 há alguns conselhos do autor. Diz, agora, pois, ó reis, sede prudentes. Em outras palavras, aqueles que estavam empolgados, dizemos, tomemos o poder, rompamos de nós. Em outras palavras, baixa a bola. Vamos devagar. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Não perceba a ironia nos juízes da terra? Por quê? Porque no verso anterior diz que quem julgará? Quem será o julgador de todas as coisas? Quem esmigalharás como um vaso de ferro, uma vara de ferro, ou cetro de ferro, em tua tradução? Quem os despedaçarás como um vaso de oleiro? O rei cujo trono está consagrado na santa montanha. Então, percebam o contraponto. Verso 10. Ó juízes da terra. Ó vocês que queriam tomar o poder. Sejam prudentes. Ao contrário de tomar o poder, deixai-vos instruir. Percebe? Verso 11 agora. Se você acha que isso não foi irônico, olha a proposta do autor no verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Diante do ousado empreendimento das nações, de rebelião e resistência, de conspiração a Yahvé, o conselho do Salmo é, temam e tremam diante dele. Verso 12, o clímax. O autor chama as nações para beijar o filho. O autor diz, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Irmãos, indo para a nossa conclusão, o ponto que eu gostaria de trazer essa manhã para os irmãos, peço ao Espírito Santo que fale profundamente aos nossos corações, é ler Mateus 28, verso 18, após essa leitura do Salmo 2. Porque após essa leitura de Salmo 2, penso ser passivo entre nós, que este rei tem a prerrogativa de julgar as nações. Essas nações trazem sobre si a dignidade da morte, da condenação e do juízo eterno. E este rei é o único que tem a prerrogativa de julgá-las todas. Diante deste cenário onde este pode julgá-las todas, me permita dizer uma peculiaridade desse julgamento. Diferente de qualquer outro juízo humano, este que reina poderia julgar as nações para a condenação eterna e mesmo assim se preservaria altamente santo, justo
e amor. Diferente de qualquer outro juízo, ele poderia condenar toda a criação eternamente e se manteria absolutamente, preservaria intactamente a sua santidade, a sua justiça e o seu amor. Portanto, a prerrogativa dele é muito, muito grande. E é isso que ele está falando no verso 18 do capítulo 28 de Mateus, ao dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo, tenho a prerrogativa de julgar tudo e todos. Tenho a prerrogativa de governar e sentenciar toda a criação. Posso julgar, sobre o meu juízo está toda a história. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A paráfrase correta não é a paráfrase de um Deus necessitado, é a paráfrase de um Jesus exaltado, que será assunto aos céus, e que a destra de Deus, inclusive na Bíblia, destra é sinônimo de governo, né? José estava à destra de Faraó, governava, a destra de Deus, julgará toda a história. Este, que tem o juízo de toda a história, está olhando para alguns irmãos, a maior parte deles do norte, da Galileia, e dizendo para eles, tenho toda a autoridade no céu e na terra. A aproximação com o Salmo 2 é a seguinte, eu sou o rei cujo trono está consagrado onde a lei não conseguiu. Eu tenho as nações por herança, eu posso julgá-las todas. E elas merecem, trazem, levam sobre si a dignidade da condenação. E é com este entendimento que nós desembarcamos no verso 19. Porque o verso 19 diz, nas minhas palavras, na minha paráfrase, eu que poderia julgá-las todas, quero chamar a igreja, vocês, para que noticiem às nações que eu estou dando chance de perdão a elas. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ponto é, nós como igreja carregamos uma notícia do Rei às nações. E essa notícia do Rei às nações é que há chance de perdão aos homens. Nós estamos vivendo o tempo antes de sua vinda. Nós chamamos de tempo de misericórdia. Nós chamamos de tempo de missões, onde a igreja do Senhor Jesus, munida dos seus dons e vocações, é chamada para dar uma notícia ao mundo. E essa notícia ao mundo é, o Rei das Nações está dando chance de perdão aos homens. É tempo de todo aquele que o buscar não será lançado fora. Você entende o tamanho da notícia que carregamos? Você entende o poder da notícia que nós portamos? Meu avô era fazendeiro, pastor. Ele dizia que se entendêssemos, simples, não era, mas ele dizia, se o boi soubesse a força que tem, ninguém o segurava. Se nós soubéssemos, irmãos, um pouco mais do tamanho da notícia que portamos, não seríamos acuados por uma sociedade secularista. Não teríamos dificuldade nenhuma diante de um ateu, filósofo, reitor da universidade, não tem problema nenhum. Satanista, bullying, problema nenhum. Nenhum. Nós portamos uma notícia que é muito poderosa, uma notícia às nações. E essa notícia é a chance de perdão aos homens, porque aquele que tinha a prerrogativa de julgá-los à condenação eterna está dando chance de perdão até que venha. Amém? Que possamos meditar nessa grande notícia que nós portamos, que ela seja considerada por nós maior do que os impedimentos que se põem quando estamos fazendo missão, desde a repartição do nosso trabalho até os povos que ainda não sabem desta notícia. Agradeço, irmãos.
Graças a Deus pelo despertamento que Ele nos deu na sua palavra e que dele venha envolvimento. Amém? Marquinhos, vem cá orar. Obrigado. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor falou com a gente aqui, ó Pai. Obrigado. Obrigado porque a sua palavra é livre pra gente, que a gente tem o acesso. Eu te peço perdão porque muitas vezes a gente falha no nosso dia a dia, em te buscar e ter essa convicção que o Senhor é o dono da nossa vida, que o Senhor é o Criador de tudo e que a gente tem essa dependência de Ti, ó Pai. Eu peço que o Senhor nos guie, continue nos guardando durante esse dia, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Deus os abençoe e que esta palavra reverbere dentro e que nos faça acordar para a realidade de que Ele nos confiou uma tarefa, uma missão e que Ele nos deu condições para realizá-la. Deus abençoe a sua casa e multiplique nela as bênçãos dEle, sustentando a unidade da sua família, com paz, direção e prover de Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo do Espírito Santo de Deus e a sua mediação, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Quando eu chorei e as lágrimas saíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali, sozinha no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me às montanhas, me fez voar pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor. O seu amor me fez voar. Foi ali, no alto dos seus ombros, eu aprendi, sou forte pra lutar. Eu posso ver o céu a me esperar. O céu